aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com One Punch Man, que por sinal deveria ter saído ontem esse vídeo aqui, eu narrando, comentando sobre o capítulo, mas infelizmente acabou que não deu pra fazer isso. Infelizmente eu tinha coisas pra fazer, acabou atrasando e eu não trouxe o vídeo aqui. Mas agora chegamos no momento de conversar sobre o capítulo 183, que se chama Troca. E como vocês estão vendo aí, esse capítulo já começa dizendo que até mesmo barganha é um de seus pontos fortes. E eu achei bem interessante a capa, né? Tá aí que vai o Tatsumaki e tal. Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeiramente a gente vê a situação atual do QG, né? Na área onde a galera mora. E cara, tá tudo destruído, velho. Tatsumaki e Saitama tocaram terror. E depois a gente vê as pegadas do Saitama aí, né? Tudo sujo pra caramba. E o Saitama chega a entrar no seu quarto e começa a falar que tá um farrapo e deveria comprar roupas e uns sapatos novos. Mas dentro do quarto onde ele vai, tem gente de ali, as pessoas que ele já tinha tido contato. E aí ele até mesmo fala, né? Que não deveriam entrar lá sem pedir a ele. Inclusive, eu acho bem interessante o fato de que o pessoal já está começando a se aproximar e muito do Saitama. E aí falam que um dos caras queria falar com ele, aí ele começa a falar que ele precisa de roupas, qualquer coisa precisar ele iria ajudar, queria dar umas roupas antigas para ele e tal. E até mesmo conhecia algumas lojas para poder dar uma olhada a qualquer hora. E aí é engraçado que o próprio Saitama fala, né, que não entende por que ele tá agindo dessa forma. E isso até mesmo assustou ele. E aí ele acaba falando que eles são parceiros da classe A e tá ansioso para trabalhar com ele. Até que eles vão embora e pergunta se algo incomodasse ele, é só avisar ele. E por trás de toda essa generosidade, dessa forma de agir do cara, acaba que os outros acabam perguntando a ele, mano, o que deu em você é forte? Você foi atropelado e mudou de personalidade, é bem engraçado. E ele diz que viu uma coisa no hospital e ele viu ele lutando. E o mais incrível disso tudo é que ele viu os movimentos dele sendo coisas de outro mundo, porque mesmo que todos eles fossem pra cima dele, não teria chance de lutar com ele. Até mesmo fala que acha com sinceridade que não durariam nem 10 segundos. Parecia que ele estava em outro nível. E o outro diz que ele só estaria sendo dramático e tal, ele melhor descansar e tal. E é aí que ele explica que não foi o monstro que causou o terremoto, e foi o impacto da luta de Saitama com a Tatsumaki que causou tudo aquilo. Aquela treta toda. E até mesmo pede pra ele cuidar do cachorro e tal, e trazer o Saitama pro lado dele, né? Fazer amizade com ele, porque ali seria mais fácil a vida deles naquele mundo de super-heróis e monstros, caso tivesse Saitama por perto. Em contrapartida, em outro lugar, a gente vê que tem monstros pra caramba mortos, até mesmo os caras chegam lá e vê aquela situação que foi deixada por ele lá, e aí eles até mesmo imaginam que parecia uma cena do inferno. E aí um deles fala que todos os monstros na B14 embaixo de nós foram derrotados também. A maioria dos corpos ficou irreconhecível. Parece que os monstros mataram uns aos outros, então todo mundo estava chocado. E aí o outro diz que, olhando para o dano causado no local, não tem como negar que esse monte de carne era um monte de criaturas bem terríveis. Ou seja, os caras tá surpreso que isso aconteceu. E também fala que não acredita que eles tinham monstros tão perigosos presos ali no QG. Até mesmo a Associação dos Heróis não tá levando o controle de risco dela a sério, pelo menos se pergunta sobre isso. Até um deles começa a falar sobre tudo o que tinha acontecido, e o outro começa a dizer que o único classe A teria feito aquilo e não acredita que isso seja verdade. Até mesmo começa a falar grosso com o cara, e depois ele diz que os monstros eram de nível demônio. E tem certeza que isso tudo que eles estão comentando era coisa da cabeça deles. Eles estão falando baboseira. O cara diz que não. Até mesmo chega um outro lá do grupo da Fubu que diz que não tem executivos da associação como vocês terem vindo até aqui por alguma coisa e não terem ideia de quem é Tsukuyomi. E aí os executivos estão ali parados e dizem, só calhou em termos de tempo livre e viemos até aqui. E é bizarro, né? Os caras realmente parecia que só tava passeando ali.
depois chega outro cara que tá com a máscara e diz: Tsukuyomi é o nome de uma sociedade secreta de uma lenda urbana que circula por aí há bastante tempo nos nossos grupos de paranormais. Sendo sincero, é um rumor totalmente ridículo. E aí essa pessoa vai comentando mais ainda sobre tudo. O que é engraçado no meio dessa situação. Chegar alguém do nada dizendo: não, é tudo rumor. Não é verdade não, é tudo mentira. Que coisa, né? Do nada chega alguém pra falar isso. E aí ele fala que talvez os sobreviventes da associação de monstros decidiram voltar e pegar Psychos de volta sob o pretexto de alguma troca. Faz sentido, né? Já que parece que a associação de monstros tinha alguns paranormais. E aí outros começam a pensar: deve ser, pode ser isso aí mesmo, essa pode ser a ideia, né? Eles começam a entender que talvez era por esse lado mesmo que as coisas iriam rolar. E com isso em mente, chega a Fubuki para falar com o tal do senhor McCoy. E ali eles começam a conversar e ela pede por um momento para falar sós com ele. Onde ela começa a dizer e pensar que você estaria cuidando de monstros de um nível demônio do subterrâneo em segredo. Monstros que nem estavam na lista de convidados. O que está acontecendo aqui? Todos os membros do meu grupo Fubuki quase viraram comida de monstro. E aí que o McCoy começa a falar sobre tudo. Bom, os monstros estavam sendo usados para a implementação de uma arma secreta que o Metal Knight vinha desenvolvendo. E com essas conversas, vemos até mesmo que a Fubuki fala com ele, né? O que exatamente é essa evidência que eu tenho aqui de você tentando trocar esses monstros com uma organização fora por uma quantia enorme de dinheiro? Onde ele olha para um outro cara, né, que tá ali chocado, e ele até mesmo fala: as linhas de emergência que você tem aqui de uma segurança bem fraquinha, é bom preparar umas precauções melhores contra hacks. Zoando o cara. E ela começa a dizer que seria um escândalo enorme se fosse público tudo aquilo. E aí o cara começa a perguntar lá: o que você quer? Qual é a parada? E aí ela começa a tramar algumas coisas com ele. E ela fala: tenho certeza que ainda temos um tempinho enquanto as câmeras não funcionam. Se nós levarmos esse resto de carne e espalharmos na superfície, podemos deixar as coisas assim. Tanto o dano a essa instalação quanto a destruição que minha irmã fez foram por conta da luta dela contra esses monstros de nível demônio. Ou seja, bota toda a culpa da Tatsumaki e nos monstros que já estavam mortos. E ela ainda tem mais. Além disso, se cuidarmos dessas duas coisas de uma vez só, você vai ganhar de volta a confiança de todos os figurões que moram aqui. E ainda diz que eles seriam um recurso valioso. E ainda fala um pouquinho mais quanto o homem vai ficando chocado. Acho que é de interesse mútuo que minha irmã não seja penalizada por isso. E aí com isso ele começa a sorrir e gosta de todo essa parafernália, todo esse esquema que é feito. E logo é cortado o tempo e vemos que há uma grande explosão e os restos mortais desses monstros são largados em meio a todo aquele caminho. As pessoas já começam logo a ver uma cabeça de um tubarão gigante. Enquanto tá saindo a Fubuki ali, vemos que dentro do coração daquele monstro do tubarão gigante que parece ali, sai a Psychos, que ela é retirada, e ali a Fubuki começa a tirar ela daquela situação para salvá-la. E ali vemos que ela vai tentando acordar enquanto ela vai reconhecendo. E no meio de tudo isso, a mídia faz completamente como havia sido estabelecida entre McCoy e a Fubuki, onde eles dizem, né, que pedaços de carne de monstros estão espalhados por todo lugar. É onde até mesmo fala sobre o quartel-general da associação, foi um pouco atacado por monstros de nível demônios. Uma única heroína repeliu todos, e esse feito é a heroína classe S, que todos conhecemos e adoramos, a tornada do terror, Tatsumaki. Realmente todo mundo fica pasmo e chocado e amando tudo aquilo, né? Onde todo mundo fica dizendo que tremeu, ficou com tanto medo, mas gostou da atuação dela. Os caras dizendo que tem como contar com a turma da classe S, as garotas dizendo que amavam a Tatsumaki, inclusive aquela família, né, dizendo, né, que sabia que Tatsumaki era incrível, aquele menino empolgado, e dizendo que ela é assustadora quando luta, mas no final das contas ela é bem legal. E aí voltamos pra Saitama, que tá comendo junto com os Genos, e Saitama fica em choque, porque, tipo, tudo é papo furado. Ele tava parando a Tatsumaki, e tudo isso é praticamente dizer que ele é monstro, velho. É bem engraçado a cara dele. E aí, alguém começa a ligar pedindo pra registrar a reclamação, e quando ele escuta isso acontecendo, que é falando do dano de infraestrutura, dos prédios relacionados à batalha, tal, Saitama logo muda de cara e diz:
Eu tô falando que é feito Tatsumaki, então vamos deixar os holofotes em cima dela também, gente. Só pra poder dividir a coisa. Mas pro gênero não, pro gênero foi só humildade, né? Sendo generoso e deixando os holofotes pra ela e começou a anotar logo. É muito da hora tudo isso. E em outro lugar está novamente aparecendo ali as investigações com relação a Psychos. E um dos que está no meio disso é o próprio McCoy, né? E ali tá a Tatsumaki sendo questionada e ela diz que deve ter sido por um buraco no chão ou no teto, no meio de todo o caos, e a culpa era dela. E ela diz que vai assumir a responsabilidade e encontrar ela, então vai precisar que eles confiem nela, na busca de Psycho nela. E geral começa já a xingar, que não podia confiar, foi sua culpa a destruição, causou. E literalmente a galera não quer confiar nela, mas aí ela tenta botar um pouco de raciocínio lógico na cabeça deles e diz que graças a ela os moradores podem confiar de novo neles e também puderam acobertar toda a má gestão que tinha acontecido. E ela fala que é 1 ou 2 nível dragão, hein? Tá tudo no mesmo, contanto que eu traga Psychos e volta rápido o bastante. E diz que ela tem um padrão da onda dela totalmente decorado e quem mais poderia ser tão habilitado para isso, né, para caçar ela, calando todo mundo. Dá as costas, começa a ir embora e diz que tá saindo e não precisa de mais nenhum herói, eles só iriam atrapalhar ela. E no meio de tudo isso, o McCoy, que olha para ela ali, ele não acredita que ela teria ficado com tanto remorso que iria se oferecer para isso e que ela estaria extremamente gentil. Isso falando para Tatsumaki. Mas Tatsumaki olha pra ele, dá um sorriso e fala: sério? Eu acho que fico de bom humor às vezes. Isso é interessante porque ele diz que fica feliz de saber que ela tá bem e tal, mas ele tá ligado que tem alguma trama, até porque ele fez trama com a Fubuki, tá sabendo que tem alguma resenha, não só sabe como também tá ajudando a cobertar as coisas, mas também tem aquela coisa, ela realmente tá aí de bom humor. Ela não tá de mau humor com nada contigo. Ela não tá tão ranzinza como ela realmente é. E tudo isso é por causa do Saitama, né? Mas em outro lugar, que estava ali observando um monte de coisa, não sabemos se ele identificou que o Saitama fez isso. Mas o fato é que ele pensando que é aquele... eu não sei se é o Bofó, eu não sei, é o Rei Imperador, não lembro muito bem, é o pirraeiro das máquinas lá. Ele acha que o incidente do QG da associação parecia estranho, hackeou e com isso acabou descobrindo que tudo o que aconteceu foi fraudes e agobertamentos. Então descobriu de fato o que estava rolando ali. Agora, o que foi que ele descobriu de fato? Ele descobriu que Saitama é um super poderoso e parou a Tatsumaki, que a Tatsumaki fez um plano com a Fubuki para pegar Psychos. O que foi que ele descobriu? O fato é que eu achei muito interessante sobre tudo isso, achei muito legal e tá muito da hora One Punch Man. Tô louco pra ver o próximo capítulo e assim que sair a gente faz outro vídeo aqui comentando. Gostei muito. Espero que tenha mais esse movimento de Saitama sendo conhecido pelo pessoal, sendo mais respeitado. Inclusive que o relacionamento de Saitama com Tatsumaki, Fubuki e Genos continue a se expandir cada vez mais. Não falo de romance em si, mas a amizade em si entre eles eu acho bem da hora de se ver. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!